Salve galera, me chamo Gabriel Feitosa, sou professor de História aqui no Projeto X e hoje vamos falar dele, vamos falar de Robert Oppenheimer, grande físico do século XX, uma das grandes mentes do nosso último século e que agora tem ficado muito em voga na mídia em decorrência do filme do Christopher Nolan, o Oppenheimer. Se você não assistiu, é uma boa pedida, claro, 3 horas ali de muita tensão, construção ali de um certo terror em algum sentido, pois este cara, esta mente, foi importante para o desenvolvimento do nosso primeiro projeto nuclear, que acabou resultando nos ataques americanos ao Japão em 1945, as famosas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Nesse vídeo a gente vai tentar entender melhor a trajetória deste cara, a contribuição que ele vai trazer para a Segunda Guerra Mundial e também para a Guerra Fria, embora ele acabe falecendo nos anos 60, logo ali nos primeiros momentos da Guerra Fria, mas muitos dos estudos do Oppenheimer vão aí ser de grande importância para nós entendermos, gente, uma nova maneira de fazer guerras, galera. Nesse vídeo, para quem está estudando para vestibular, para quem está estudando para concurso, ou para você que está aí simplesmente querendo se atualizar, querendo ali trazer um pouco mais de conhecimentos gerais, galera, a maneira de fazer guerras na nossa realidade vai mudar completamente depois desse cara aqui. Nunca mais faremos guerra do mesmo jeito. E isso acaba envolvendo também a atual guerra na Ucrânia. Há uma relação muito poderosa entre os estudos de Oppenheimer e o que está acontecendo na Ucrânia agora. No final desse vídeo, você vai conferir isso com a gente aqui, beleza? Fica ligado. Galera, Oppenheimer ele nasce nos Estados Unidos, estado de Nova York, pertence ali a uma geração nascida um pouco antes da Primeira Guerra Mundial e que vive a sua juventude no entre-guerras, onde ele acaba estudando em Harvard e, curiosamente, ele se forma em química, ele não se forma em física, mas é na física que ele vai encontrar suas principais pesquisas e vai ser convidado a participar do famoso projeto Manhattan, ali no final dos anos 30, início dos anos 40, que é o grande projeto científico estadunidense que irá desenvolver a bomba atômica. Agora, importante, esse cara não inventou a bomba atômica, tá? Muitas vezes ele é chamado de pai da bomba atômica. Tem que ter aí, você usa um pai entre aspas, tá? Porque ele não inventa. Na verdade, ele participa do projeto que fabricou a primeira bomba nuclear. Ok, mas ele não é o inventor da tecnologia. Na verdade, a gente vai ter que analisar o papel desses dois carinhas aqui, que vão dizer assim, vão dar o pontapé inicial para o projeto Manhattan, iniciado ali em 13 de agosto de 1942. Eu estou falando aqui do Albert Einstein, tu conhece? Nosso grande físico do século XX, e o físico ali húngaro, Leo Szilard, tá? Aqui você tem a duplinha, que a partir ali dos estudos das partículas, eu não vou entrar aqui, não vou me aventurar a entender com você o que é isso, que isso aí já sai da minha alçada, beleza? Falem com o professor ali de física, com o Valentim, com a Chambarelli, com os professores de física do Projeto X, tá, gente? Nos nossos cursos aqui. Mas as pesquisas que vão conduzir a bomba atômica vêm deles dois, tá? E o Projeto Manhattan, ele nasce a partir de uma correspondência que eles dois vão enviar. Grande parte dela foi escrita por esse cara, tá? Pelo Szilard aqui. O Einstein participa da carta, mas a gente vai perceber que grande parte dela foi escrita pelo outro cara. E aí eles fazem um alerta ao governo Roosevelt nos Estados Unidos. Os alemães, os nazistas, estão desenvolvendo um projeto nuclear e se nós não tomarmos a frente nisso, nós seremos trucidados. Isso é um alerta feito nessa carta, tá? Mostrando como o outro lado da Segunda Guerra Mundial, o lado totalitário, nazifascista, estava ali desenvolvendo uma tecnologia que poderia destruir o mundo. E é a partir dessa correspondência que o governo ele toma a urgência ali de criar o seu projeto nuclear, tá? A correspondência veio em 39, final dos anos 30 aqui nessa parceria. E aí o governo cria uma série de polos de estudo nos Estados Unidos, Você tem ali um em Chicago, são 4 polos ao todo, e um deles é justamente essa comunidade aqui no Novo México, onde o Oppenheimer vai trabalhar, que é no meio do deserto aqui, diz Los Alamos. Aqui
se cria basicamente, pessoal, uma mini-cidade, tá? Chega a ter mais de 5 mil aqui vivendo nesse complexo de estudos científicos, entre físicos, químicos, engenheiros, familiares também, militares, enfim. Muita pesquisa foi conduzida aqui, muitos experimentos vão ser conduzidos aqui, né, em nome desse projeto Manhattan, no polo do Novo México, no meio do deserto aqui de Los Alamos, onde o Oppenheimer vai trabalhar. Esse é considerado por muitos o projeto científico mais caro de toda a história até hoje. Bizarro o quanto o governo americano investe nesse momento em enriquecimento de urânio, em plutônio também, para desenvolver esta tal arma que poderia colocar fim à guerra. Esse era o sonho dos Estados Unidos nesse contexto em 42. Lembrando, os americanos estão entrando na Segunda Guerra Mundial aqui, nesse contexto. E um teste muito famoso é o teste ali do experimento Trinity, ali em 13 para 14 de julho de 1945, o primeiro teste, se não me engano, é em 16 de julho de 45, onde a gente vai, né, essa cápsula aqui, nessa espécie de ogiva aqui, vai guardar ali a primeira implosão nuclear no primeiro teste filmado, fotografado da humanidade, foi o experimento Trinity, que é um antecedente da bomba de Hiroshima, tá? O próprio Oppenheimer supervisionou esse teste aqui. Você tem a foto. Você vê que o governo americano ele vai documentando tudo, né? Ele vai filmando, ele vai fotografando. Nós temos essa imagem aqui, que é uma das raras imagens coloridas do teste da Trinity, né? No meio ali do deserto do Novo México. E é nesse momento que a famosíssima frase do Oppenheimer teria sido dita. Essa citação, ela tá correndo na internet aí, né? Onde ele teria dito, né? Me tornei a morte, a destruidora de mundos. O Oppenheimer, ele fala que quando ele viu o teste da Trinity, quando ele viu essa imagem, né? Tem isso filmado também, essa frase veio na mente dele, veio na cabeça dele. Ele lembrou de um texto sagrado da religião hindu, de um dos livros sagrados da religião hindu, que falava sobre isso, essa ideia da morte destruidora de mundos. Então ele fala, cara, eu me tornei isso, né? Então você já vê ali um pouco, né, dessa crise moral do cientista, tá? O cara que estava ali sendo convocado a trabalhar para os Estados Unidos, sempre num discurso muito nacionalista, tá, gente? Perceba como a década de 40 nos Estados Unidos é uma década de muita produção, né, de um espírito nacionalista, patriótico. Então, você deve ser convocado a defender a sua nação. Muitos cientistas trabalham nesse projeto com esse intuito. Cara, se a gente não conseguir desenvolver aqui essa tecnologia, nós seremos trucidados por um outro império, pelo, né, Terceiro Reich, pelos alemães. Então há esse grande medo. Havia também o medo, né, de um projeto nuclear russo. Embora os russos estivessem lutando nessa guerra do lado dos Estados Unidos, né, pessoal? Sabemos muito bem disso. A gente lembra ali que, apesar deles não terem nada a ver politicamente, a União Soviética e o governo americano uniram forças contra um inimigo em comum. Mas havia, sim, claro, uma tensão ali entre esses aliados. Stalin de um lado, Roosevelt do outro, estavam ali, claro, se entreolhando a todo instante, pois havia uma desconfiança de que, a qualquer momento, um poderia se voltar contra o outro. E é exatamente o que vai acontecer, né? A gente já vai vendo prenúncios de uma guerra fria. Há um grande medo americano de que o soviético também estivesse fazendo isso. Então é melhor o nosso projeto ele concluir-se primeiro. O ideal é isso, né? A gente terminar o nosso projeto antes de todo mundo, inicia-se ali um prenúncio de uma corrida nuclear. Isso que eu quero que você entenda, esta nova maneira de fazer guerras, né? E isso acaba culminando com o primeiro ataque nuclear da história, 2 na mesma semana, né? 6 de agosto em Hiroshima e 9 de agosto em Nagasaki, os ataques americanos ao Japão, que acabam forçando o fim da Segunda Guerra Mundial, uma vez que Hitler na Alemanha já havia morrido, Mussolini na Itália também, morreram ali muito pertinho um do outro, né? Em abril de 45, faltava o Japão, que era a última ponta aqui, né, dessa última peça desse tabuleiro, né? Então isso realmente vai gerar um novo tipo de conflito. Você não pode apagar isso das suas aulas de história, galera. Uma nova maneira de fazer guerras, que é a guerra pela ameaça, é a guerra pelo blefe. Eu digo que vou atacar, mas não ataco. Não há mais aquele conflito
como nós vimos na Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras, na Segunda Guerra Mundial, né, com soldados ali se enfrentando no mano a mano. Agora a guerra ela se faz com o apertar de botões. A guerra se faz com uma única bomba que pode levar ao fim de tudo. Então isso vai gerar um grande trauma na sociedade nos anos 50, uma sociedade amedrontada pelo terror nuclear e de que tudo poderia simplesmente desaparecer, tudo poderia virar pó de um dia para o outro. Então a geração que vai se criar aqui agora, essa geração pós-Oppenheimer, vamos dizer assim, né, é uma geração amedrontada pela destruição em massa imediata. Esse é o grande medo dos anos 50 e está inaugurando um novo conflito chamado de Guerra Fria. Ela é fria por quê? Porque a paz é improvável, porque os dois lados que sobreviveram a isso aqui, a União Soviética e os Estados Unidos, eles nunca seriam amigos. Então a paz é improvável, porém a guerra é impossível. Impossível uma guerra direta entre eles, porque ninguém vai querer arriscar passar por isso. O Oppenheimer, nesse contexto, como é que fica o cara, né? Como é que fica esse homem atormentado pelo seu projeto? Aqui a gente já viu o Oppenheimer, né, já idoso, né, já um homem mais velho. E ele vai ser convocado aqui nos anos 40, em 47, para compor essa comissão para energia atômica nos Estados Unidos. Ele abandona completamente a ideia de usar a energia nuclear para fins militares. Ele começa a defender o uso civil da energia nuclear, como forma mesmo ali de produção energética e não para a produção de bombas, tá, gente? Então você já vê ali um Oppenheimer muito ressentido do que havia feito antes e é totalmente contra uma lógica de corrida nuclear, de corrida atômica, de produção em massa de grandes bombas. Ele não é a favor desse tipo de política, tá? Então é exatamente o que não vai acontecer, né? Ele está se colocando contra um projeto que está ganhando muita força nos anos 50. Falamos da corrida armamentista aqui. A União Soviética, em 47, 48, vai começar a fazer os seus primeiros testes nucleares. Daqui a pouco eu tenho a bomba de hidrogênio, a qual ele foi completamente contra também, né, que tem um poder ali muito maior de fogo, né, um poder muito maior de destruição. E logo, logo os soviéticos também lançarão a bomba Tsar, considerada a mais potente da época. Então, é um contexto onde você vai vendo um ressentimento por parte desse cientista e ele foi muitas vezes acusado de ter flertado com o Partido Comunista Americano. Ó, Gabriel, existe Partido Comunista nos Estados Unidos? Sim, existe, galera. Não tem só liberal, né, democrata e republicano não, tá, gente? Há uma esquerda socialista nos Estados Unidos, bem estruturada, e muitas vezes o Oppenheimer foi acusado de ter se aproximado, né, de um viés comunista, de ter ali, né, contribuído com o Partido Comunista. E claro, se ele contribuiu com o Partido Comunista nos Estados Unidos, qual é a neurose agora? Bom, ele deve contribuir com a União Soviética. E se ele entregou algum plano nosso nuclear para a URSS, e se ele age como um agente duplo, ele passa a ser avidamente investigado na era macartista. Beleza, galera? É um cara muito investigado nos anos 50. A gente lembra do macartismo como aquela histeria anticomunista nos Estados Unidos. E ele foi avidamente investigado, até que em 54 o governo desliga completamente o Oppenheimer de qualquer contato com o governo federal. Não há nenhuma relação mais, né, envolvendo CIA, FBI, o poder executivo americano com o cientista Oppenheimer depois de 54. Há ali, vamos dizer assim, uma espécie de divórcio entre o governo e ele, e é um momento muito complicado, né? Porque a vida do Robert Oppenheimer acaba sendo aberta a público, acusado de todo tipo de crime político, né? Ele acaba sendo investigado em audiências públicas, inclusive, sendo obrigado ali a prestar uma série de depoimentos para explicar o seu envolvimento ou não com os comunistas. E isso acaba levando ele a uma série de processos dos anos 50. Ele é um cara muito, né, viciado em tabaco, né, com uma série de questões psicológicas ali muito sérias, né, muitas vezes substituir ali o almoço e a janta por cigarros. Então ele se envolveu ali, né, de uma maneira com uma saúde muito debilitada no final dos anos 50. Em 63 ele acaba sendo condecorado ali com um prêmio, um dos maiores prêmios da física na época, que é o prêmio Fermi de física. Então ele foi, pelos seus serviços prestados à pesquisa nuclear, ele foi condecorado em 63, mas o governo não retomou relações com o cara, tá?
Entregou o prêmio e falou, ó, beleza, você aí e nós do outro lado, não há diálogo, né, com possíveis comunistas. Então veja o peso da Guerra Fria no fim da trajetória do Oppenheimer, né? Nesse novo contexto bipolar, qualquer tipo de aproximação com a esquerda que você poderia ter dentro dos Estados Unidos, você já era colocado ali como persona não grata, né? Você não é bem-vindo aqui. Não à toa muitos pensadores, muitos atores, inclusive, foram embora dos Estados Unidos nos anos 50 e 60. A gente pega o caso do Chaplin. O Chaplin não voltou para os Estados Unidos depois, viveu o fim da sua vida na Europa para não cair ali nas investigações do macartismo, tá? E a história do Oppenheimer segue algo semelhante. A questão aqui é que o Oppenheimer não foi embora dos Estados Unidos. Ele fica nos Estados Unidos, descobre um câncer na garganta, tenta algumas operações, algumas intervenções cirúrgicas que não dão certo, e em 67 acaba falecendo, né? Certamente por conta do abuso do tabaco, tudo bem? Então é uma trajetória ali intensa depois, né? O que ele vai encarar depois da Segunda Guerra Mundial é muito pesado, a contribuição que ele presta ao governo foi interessante, mas depois ele acabou se afastando muito, e isso mostra um pouco ali desse inferno, né, que o Oppenheimer viveu por ter desenvolvido o que desenvolveu. Tudo bem, galera? Fica aí essa síntese biográfica do grande físico. Agora, é importante a gente perceber como é que isso se conecta com a atualidade. O que tem a ver isso com os anos 80, 90, anos 2000, anos dali, século 21, tá? Galera, a guerra na Ucrânia hoje passa por uma etapa que pode chegar à guerra nuclear. A gente está vendo alguns jornais já noticiando declarações aqui do ministro, né, o Medvedev, na Rússia, que já foi presidente, inclusive, né, grande parceiro do Putin. Ele não descarta a possibilidade futura de uso de armas nucleares. Inclusive, a Rússia já está movendo, né, suas armas nucleares para o território de Belarus, tá? E é uma das primeiras vezes, desde os anos 90, que a Rússia tira armas nucleares do seu território e os movimenta para outra fronteira. A gente tinha pelo menos ali 25 anos que isso não acontecia. Então a guerra na Ucrânia hoje chega num nível dramático. Olha como o Oppenheimer deixou rastros, tá? É um momento onde a Rússia ameaça ataque nuclear se ucranianos receberem armas de aliados. Olha aqui, galera, estratégia das guerras do século XXI. Ameaça. Essa é a ideia. Eu vou pela ameaça. Eu mostro as minhas armas primeiro, eu ponho a minha tecnologia na mesa e digo, e aí, se você continuar fazendo isso, eu vou ser obrigado, olha a ideia da chantagem, eu seria obrigado a usar essas armas. Então, gente, entenda a arma nuclear, o primeiro passo dela é a imposição do medo, a imposição de um pânico. Eu deixo o meu inimigo em pânico, eu instalo um caos e espero o que ele vai fazer. Entende? Essa é a ideia. Por isso guerras, como a Primeira Guerra Mundial foi, como a Segunda Guerra Mundial foi, são guerras muito improváveis, tá, gente? Naquele sentido de soldado A contra soldado B, aquela trocação de tiro ali no melhor estilo Resgate do Soldado Ryan, como a gente já viu no cinema dúzias de vezes, Nada de Novo no Front, 1917. Galera, guerras desse tipo tendem a desaparecer, porque a tecnologia nuclear, ela impõe um novo ritmo. Ela impõe uma nova lógica. A guerra na Ucrânia, a partir do Putin aqui, né? Ele começa a posicionar essas armas em Belarus, e aí tá aqui, ó, matéria da BBC. A Rússia estacionou seu primeiro lote de armas nucleares táticas na Bielorrússia, segundo o presidente Vladimir Putin, me aproximando da fronteira com a Ucrânia e seria obrigado a agir, segundo os líderes, né, russos. Há aqui dois cenários interessantes que a gente pode imaginar. O primeiro, a Rússia usa armas nucleares em território inóspito, eu posso usar no Mar Negro, por exemplo, tá? E não levo ninguém à morte. É uma ameaça, é um exibicionismo. Como faz a Coreia do Norte, muitas vezes, né? Faz um teste nuclear para chamar a atenção do mundo, filma o teste, mostra lá nos sismógrafos como que abalou, né? Qual o nível de atuação da bomba. Isso é muito comum na Guerra Fria, né? Você filmar o sismógrafo, mostrar os resultados dos testes que você fez para abalar as estruturas políticas do seu inimigo, né? E isso é claramente uma demonstração, né, de chantagem, né, de um certo drama que você vai criando no cenário global. Então, esse é um cenário interessante, pensar no uso de armas no mar ou em oceanos para que o inimigo veja o seu poder de fogo. Ou ainda, o uso de mísseis, de armas estratégicas em campo de batalha. Isso também é um cenário possível.
Hoje, gente, os conflitos influenciados pelo Oppenheimer, sem querer querendo, né? Influenciados pelo Projeto Manhattan, esses conflitos tendem a se desenvolver na lógica de guerra longa, de guerra de longa duração, porque ela vai se dilatando lentamente, aquela novela mexicana que nunca termina, sabe? Aqueles capítulos de série que você não sabe o que aconteceu. Aconteceu nada nesse capítulo, né? Pois é, foi só pra encher linguiça. É assim que as guerras atuais vêm se comportando. Longas novelas de várias e várias temporadas, e ora ela fica mais quente, isso aquece ali os conflitos, ora ela se dilata, ela vai se distendendo, ela fica mais leve, e assim o Putin vai se mantendo, né, como o dono do jogo de xadrez, o dono do tabuleiro. Galera, espero ter ajudado vocês nesse encontro de hoje, um breve vídeo, fazendo ali uma análise bem superficial. Claro que tem muita coisa aqui que poderia ser falada ainda sobre Oppenheimer, sobre o Projeto Manhattan, sobre questões nucleares, mas a ideia é ser um vídeo mais enxuto para que você siga o Projeto X nas redes sociais, continue se informando com a gente. Quer mais conteúdos como esse? Rápidos, sintéticos, falando de ciências humanas, conectando com a atualidade, te mantendo informado? É aqui no Projeto X que você vai encontrar YouTube e Instagram aqui, galera. Siga a gente lá também no Instagram para se manter atualizado, né, em tempo real, beleza? A gente se vê numa próxima. Grande beijo. Valeu!